Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, nós trouxemos para você aqui uma novidade super bacana. Nós vamos conversar com o empresário Renan Queixe, que em sua formação original, fez ciências da computação, é também formado na área comercial, mas que, por uma iluminação divina aí, algo que surgiu da vontade do seu coração, da sua esposa, começou a desenvolver um trabalho de prestação de serviços às pessoas que necessitam, e você já vai saber o que que é realmente uma inovação e a gente está trazendo para você. Tudo bem, Renan? Tudo ótimo, muito obrigado pela oportunidade, doutora. Nós que agradecemos, e eu fiquei surpresa quando tu me falaste aí, sobre isso, porque realmente é algo inovador. É a primeira pessoa que eu conheço que faz esse tipo de trabalho, e eu quero que tu conte o que é. Então, a gente começou com um projeto de aulas de direção para motoristas que já são habilitados. Esse projeto nasceu no coração da minha esposa, da minha amada, a partir de um momento assim, de um pouquinho de frustração, digamos assim, com o trânsito, principalmente aqui em Novo Hamburgo, de eu ficar um pouco indignado, meio brabo, assim, enfim. E aí quando somos cristãos lá em casa, quando tu começa a orar e pedir um pouquinho de direcionamento, de clareza para Deus, Deus me dá paciência. E a paciência que ele me deu foi colocar eu no banco do caroneiro, junto com a minha filha mais velha, Ana Clara, dirigindo. E aí eu comecei a desenvolver algumas técnicas minhas próprias de todas as... São 32 anos, Eliane, que eu tenho de carteira de motorista. Como executivo, viajei pelo Brasil inteiro, então alugava carro nas principais capitais, cidades, enfim, na Alemanha, dirigi um tempo também. Então eu acabei pegando muito desse ritmo de direção, seja dentro da cidade ou mesmo na estrada. E acabei colocando tudo isso em prática junto com essa filha, E depois isso evoluiu para uma vizinha de apartamento, enfim, aconteceu uma infelicidade de uma manobra dela, ela havia perdido o pai dela na pandemia, falei, cara, eu posso ajudar. Falei com a mãe dela, com a minha esposa, e me disponibilizei para ajudar ela, foram quase 6 meses dirigindo. Então em 2021 foi a minha filha mais velha, 2022 foi praticamente para ela, e 2023 a gente resolveu lançar a Go Drive, que é o nome dessa empresa. A gente profissionalizou ela, colocamos isso em mídias de rádio, enfim, porque, algumas pessoas me conhecem pela minha função, já moro há bastante tempo por aqui, mas acaba sendo um estranho, dividir o carro com uma outra pessoa numa empresa que é nova. Então, como é que a gente faz isso? Então, coloquei todos os conceitos de gestão daquilo que eu conheço, de tentar fazer com que vire um negócio mesmo. O conceito de startup, que está muito na moda hoje, passa por processos, testa, vai de novo, volta, vai de novo. E isso acabou evoluindo. Hoje é um projeto ainda bem maior do que só aula de direção, Olha só, as pessoas devem se perguntar assim, como assim dar aula de direção para quem já é motorista, tem carteira e tudo? Mas faz todo sentido, porque o que tem de gente que não sabe dirigir na rua, causando acidentes, trazendo irritação, muitas vezes discussões com fins trágicos até, enfim, colocando sua vida e a vida dos outros em risco, são motoristas. Então, nada mais apropriado do que ensinar a dirigir pessoas que já dirigem no seu dia a dia. Isto, olha, realmente é uma coisa que, foi uma iluminação mesmo aí, baseada na experiência própria, Essa irritação no trânsito é muito comum, mas trouxe um bom fruto aí. Exatamente. Isso é muito importante falar. Eu até para algumas alunas eu costumo dizer, Eu falo alunas porque eu só tive 2, foram dezenas de alunas e 2 alunos. Nós preferimos nós mesmos testar, eu acho, eu cheguei a essa conclusão, acho. Tenho orgulho de dizer que tem problemas para dirigir. Também, eu acho que é isso, sabe? Mas as meninas, as mulheres, e assim, são motoristas recém-habilitados, como a gente falou, e também motoristas já experientes, ou que passaram por algum trauma, algum medo, enfim, que pararam de dirigir. E de fato, a gente vê pelas notícias, realmente a quantidade de acidentes, eu mesmo era um que ficava muito incomodado quando alguém que me fechava, alguém que buzinava, alguma coisa assim. Depois que nós temos 3 filhos, depois que as crianças nasceram, eu comecei a me controlar um pouco mais. E hoje eu digo para as alunas, e para os alunos também,
nem olha se alguém buzina, não troca o olhar, porque parece até um instinto animal, assim, às vezes o cachorro, tu não pode olhar para o olho dele que ele acha que tu vai querer discutir com ele e ele vai te agredir. E assim tem pessoas, infelizmente, seres humanos que estão no trânsito assim também, né? Então eu procuro evitar. Então, não olha. Se buzinou, não faz nada, nem tenta trocar o olhar, porque às vezes é nesse momento que aparece o momento de raiva mesmo e a explosão incontrolável, né? Nós já ouvimos muitas histórias aí, não é, realmente. E também orientar que essas pessoas também não buzinem dessa forma, assim, porque às vezes soltam a buzina e se já tem uma pessoa um pouco insegura no trânsito, né, à sua frente, pode também causar um transtorno para aquela pessoa ali. Isso é um ponto muito importante até, Eliane. A minha filha mais velha, que começou esse projeto, olha como são as histórias, né? Ela está fazendo psicologia hoje. E a gente tem trocado muita informação assim, sobre como é que as coisas acontecem, qual a influência da infância justamente na direção. Olha que assunto, né? O que a infância tem a ver com direção, né? Então, tem uma relação muito... A gente acabou estudando, embasando isso cientificamente, muito forte entre os pais, principalmente o homem, olha aí, papais, né? Figura do homem, com filhas, mulheres principalmente, na relação quando elas se tornam adultas no momento de algum conflito. E entre eles pode ser uma buzinada. Então, aquela mulher que tem uma dificuldade imensa de dirigir, quando sofre uma buzinada no trânsito, dispara um gatilho daquela menininha que foi eventualmente rejeitada, eventualmente até mesmo abusada, que infelizmente a gente sabe que é um fato que acontece na sociedade ainda, e não quer dizer que todas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, né? Mas isso pode acontecer, né? Algumas motoristas precisam só de prática, tem vários pais, inclusive amigos, que dizem, ela precisa criar quilometragem, tem que rodar o carro e ir, fazem 1, 2, 3 aulas e vão embora, né? Mas tem outras que talvez possa ser um pouco mais, e não estou dizendo que tenham passado por mim, tá, gente? Estou dizendo que isso pode acontecer pelo estudo que a gente fez, né? De disparar um gatilho, aquele pai que talvez por algum motivo não ajudou a criar, foi muito ausente ou até muito autoritário. Não, tu vai entrar no carro agora com 12 anos de idade, tu vai ter que dirigir. Nada contra, esta Brasília desse jeito aqui que os pedais tu não alcança, não te vai, né? E aquela mulher hoje já adulta, às vezes até mãe, né? Ela não consegue dirigir, ela tem um trauma, ela bloqueia realmente, e existe uma fobia que chama maxofobia, que é um nome que é dado, né, para as pessoas que não conseguem sequer entrar no carro. Não precisa nem ser para dirigir, gente. Tem gente que não consegue sentar no carona para fazer uma volta de carro, enfim. E como é que a gente trata muitas vezes isso? Bom, o que eu tenho feito, que a gente conversava antes, né, Eliane, eu faço uma oração, gente. Nós somos cristãos, eu acredito no poder, né, do que Deus pode fazer por nós, e para aquelas alunas, e graças a Deus todas elas aceitaram, a gente faz uma oração antes de começar. Deus ajuda essa pessoa, muito simples, né, até porque ela que precisa mais do que nunca fazer esse pedido a Deus, mas eu faço esse caminho. Deus, ajuda e protege essa pessoa por onde ela vai. E é muito, muito lindo ver que as alunas, elas saem, Renan, eu estou dirigindo, se vocês olharem no nosso Instagram, vão ver vídeos assim, eu estou dirigindo, como é que pode? Aí não sou eu, é ele que está fazendo esse caminho, sabe? Olha só que vitória, não é? Bem, a gente vai fazendo um breve intervalo, mas já voltamos com você aí para continuar falando aí e o Renan nos contando sobre essa história linda. Estamos de volta e continuamos a conversar com Renan Queixe, que nos trouxe uma super novidade que me surpreendeu de fato. E surpreendeu ainda mais, Renan, porque a gente não se dá conta que um motorista habilitado precisa aprender a dirigir. Não é? Mas realmente o que mais a gente vê no trânsito aí são as coisas absurdas que são feitas, não é? Por N fatores, né? E falando também sobre isso, eu lembrei de algumas pacientes e algumas pessoas conhecidas, não é? Que têm carro, têm carteira, mas têm medo de dirigir. E isto vai desde jovens até pessoas idosas, né, principalmente em várias vezes quando ficam viúvas, por exemplo, as mulheres que são tem o maior número aí de alunas, né, elas têm uma insegurança, se acham incapazes, né, estão lá com o carro e
né, gostariam de sair, de passear, de fazer as coisas e não têm coragem. Então, este ensinar a dirigir, e que não seja assim simplesmente uma autoescola, porque não faria muito sentido, até porque a pessoa já tem carteira e tudo, né? Mas ter uma pessoa que vai lidar com o problema diretamente, para resolver aquela insegurança, ou seja lá o que acontece, que a pessoa não consegue dirigir, trava, né, tem conflitos, às vezes não é por aqueles que tu já citaste no outro bloco, mas às vezes também porque a preocupação é tão grande de deixar o pai ou a mãe orgulhosos de si, aí que a coisa não funciona, né? Mas isso realmente é algo necessário e é uma inovação. Tu contaste um pouco no outro bloco de como surgiu, mas eu tenho certeza que o grande sucesso disso foi trazido para patamares mais elevados aí, não é? Então, conta pra gente aí, depois, né, desse surgimento, o que foi acontecendo. Sim, inclusive, Eliane, é importante falar, tu disseste sobre o carro na garagem. Eu tenho alunas que, assim, até fiquei bem assim, espantado, né? Caramba, elas andam de moto, mas não dirigiam um carro. Então, assim, eu já tenho habilitação para moto também, e é um perigo de carro, imagina de moto, né? Então eu dizia, menina, mulher, mas como assim, né? Pois é, Renan, eu não consigo, e graças a Deus, uma das primeiras até de Campo Bom, ela fez isso, e tem uma vantagem na moto, porque as leis de trânsito ela conhece, as ruas, as vias ela conhece, então é mais fácil depois para ela pegar com a direção do carro, né? E é muito bacana, porque eu gosto de fazer a aula no carro. Daí acho que esse é um ponto importante falar, tu disseste na autoescola. Nada contra, os CFCs estão lá, eles têm que passar, para os não habilitados, eles têm que passar por lá, eles precisam fazer as aulas para tirar a carteira e eles vão passar por um processo, né? Mas e depois? Vem a vida real. Como é que dirige na BR? Seu próprio carro. Né? E como é que dirige numa BR? Como é que dirige à noite? Como é que dirige na chuva? Como é que arranca? Eu consigo fazer uma subida, arrancar numa ladeira com o carro da escola, mas não consigo com o meu. Aí que entra a questão de dirigir o seu carro que está lá na garagem. No teu carro e no teu trajeto. E eu vou até você, tá, gente? Eu já fui em Campo Bom, Sapiranga, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, obviamente, São Leopoldo, mas eu vou. É de lá que nós partimos. Então são esses os diferenciais que eu montei, né? E falando sobre um pouco mais adiante, tudo isso que eu aprendi dentro do carro, dividindo o cockpit, como eu digo para as minhas alunas ali, de todas essas aprendizagens de, puxa, o meu marido hoje, acabou que a gente está chamando, já migrou de aula de direção para mentoria ao volante, por sugestão de uma aluna, inclusive. Renan, a gente fala sobre profissão, porque eu tive alunas que deixaram de ir para um novo emprego porque não dirigiam. Eu tenho que trabalhar em Estância Velha, eu preciso me deslocar para lá, mas eu não dirijo, e o carro está em casa. Né? Então, quem sabe a gente conseguimos dirigir, ok, tá, mas agora eu preciso visitar um cliente, tem uma outra aluna aí muito querida, preciso visitar um cliente em Canoas, eu fui com ela até Canoas, porque senão ela precisava visitar aquele cliente, o chefe dela estava cobrando, o líder dela cobrava, tu precisa ir, e lá vou eu. Então a gente trata um pouco da experiência profissional que eu tenho de questões profissionais, questões espirituais, questões de saúde, a gente acaba falando, e também de direção, eu costumo brincar, né? Porque a gente está dividindo ali. E eu peguei todo esse conhecimento, Eliane, e coloquei isso dentro de um curso agora. Então eu comecei com as aulas de direção, onde eu criei, vamos dizer assim, a musculatura para tudo. E eu coloquei isso num curso online que eu disponibilizei, porque eu achei, sentir no coração de outras pessoas que deviam ter acesso a isso, mas que não são aqui do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, né? De outros estados, enfim, já adquiriram de outros estados, estão comprando esse curso. Se não quer o curso, que são aulas ao vivo, né? Eu gravei elas de forma online, na verdade, né? Estão todas elas em imagens, mas eu também tenho um e-book, um livro eletrônico, que eu estou brincando que é um manual de instruções de como dirigir, pelo menos com grande parte das dicas, né? Gente, tem pessoas que não sabem como troca um pneu. Ah, mas vai no YouTube. Mas como é que eu tenho tudo isso reunido? Tem gente que tem dificuldade de estacionar o carro. Eu faço aula de baliza, né? Tem técnica para estacionar o carro, técnica para arrancar, tem gente que não sabe abastecer. Precisa ver a alegria das alunas. Renan, eu abasteci um carro pela primeira... E não é o pagar, é o abastecer, chegar lá e dizer para o cara completa, ou calibrar os pneus, sabe? Coisa assim. E aí tem uma aluna que me falou, Renan, dirigir é liberdade. Dirigir é empoderamento, Eliane. Independência, né? Independência, sabe? De assim, eu preciso ir no salão, eu preciso me arrumar, eu preciso do meu marido, mas aí no sábado ele tem o futebol dele, ou coisa assim, sabe?
E aí eu digo para elas, peguem o carro e vão curtinho. Mas só voltando, né, à evolução. Então, começamos nas aulas online, nas aulas de direção que hoje é Mentoria ao Volante, criamos um curso que está numa plataforma, criamos um e-book que está na plataforma, e eu estou levando já agora para empresas, para instituições, até mesmo religiosas também, porque é um assunto, né, que está para todos eles, para colégios, enfim, uma palestra, que é onde eu pego toda essa experiência e jogo em 50 minutos, é o mesmo tempo da aula, gente, né? É um bate-papo onde eu condensei todas essas informações e aprendizagens que falo, claro, sobre direção, mas essa história da criança lá que começou lá de baixo, conflitos entre casais, né? Parente ensinando a dirigir, né? São coisas assim que a gente vai tratando e dicas que a gente dá. Porque aquilo que eu falei antes, tem o marido, né? Ele não sabe, não conseguiu ensinar, ok, mas não é o chão dele. Então tire o peso do marido. Não adianta dizer, pô, mas tu sabe... E tem maridos que são profissionais, motoristas profissionais que não conseguiram. Ok, tá tudo certo, não era a função dele, entende? Uma coisa é tu saber dirigir, outra coisa é saber ensinar, né? Mas uma das coisas também muito importantes, né, de todas aquelas vantagens ali, é a questão da autoestima da pessoa, não é uma conquista, é uma vitória, não é? Nossa, isso é, assim, no nosso Instagram dá para ver, assim, a alegria das alunas, sabe? Quando a gente começa a dirigir, elas mesmas dizem, e muitas vezes a gente sai dirigindo, né? Às vezes eu tenho que tirar o carro, manobrar por causa da garagem do edifício, coisa assim, que a gente sabe que algumas vezes não são muito convidativas as garagens, né? Mas eu ensino, eu coloco assim a dificuldade, eu costumo brincar, tem que dar uma suadinha no bigode, assim, porque tem que ser difícil. Tem que ser. Se for fácil, faz em outro lugar. Não, tem que ser difícil. E aí, quando elas conseguem, quando atinge a conquista, gente, é prazeroso demais, assim, a alegria. Eu só agradeço a Deus porque, assim, de conseguir transformar aquelas vidas. E os feedbacks que eu recebo, até também eu costumo postar alguns, não dá para colocar todos eles, assim, Renan, eu fui em tal lugar, Renan, eu fiz tal coisa, te agradeço demais e tal, e eu sei que não sou eu que estou fazendo, eu faço a minha oração, entrego para Deus e Ele que faz o comando todo. Mas a alegria delas é contagiante demais, sabe? Porque assim, é transformador o que tu enxerga do empoderamento dessas mulheres, porque elas estão desbloqueando um nível para acessar outros níveis que era a direção que estava trancando. Tu vê que coisa interessante, né? Olha, já trazendo isso para a minha área, né, da geriatria, hoje as pessoas estão vivendo muito mais e com independência, com boa qualidade de vida, né, graças às oportunidades de prevenção, diagnósticos precoces, enfim, né, e precisam dirigir, querem sair, como tu disseste, para todos os lugares, curtir, né? Então, eu creio que este é um segmento que cada vez mais vai estar buscando esse tipo de serviço personalizado, não é? E tantas outras coisas aí, não é? Passa tão rapidinho aqui o nosso tempo, mas, Renan, eu gostaria que tu deixasse, então, aqui, não é, para as pessoas, como elas podem fazer para entrar em contato contigo, quem sabe contratar as aulas, ou adquirir o e-book, não é? Ou te chamar para as palestras também, não é? Perfeito. Então, Eliane, nós temos um site, né? Chama www.goldriveoficial.com, só o .com. E até é importante falar, GoDrive se escreve God Drive, né? God Drive, tudo junto, assim. E o God é de Deus em inglês, né? Esse nome, inclusive, a letra é maiúscula na marca, né? A gente chama de GoDrive. O nosso Instagram é o @GoDrive_, que é o tracinho baixo, aquele oficial, @GoDrive_, oficial. Ou o celular da GoDrive, não é o meu também, tá? Que é o 519-9239-6708. Nesse celular é o melhor, porque lá a gente tem já automatizado para qual dos assuntos que é tratado da aula de direção, do e-book, do curso online ou da palestra, por lá a gente consegue tratar dos assuntos. Olha aí, gente, então está aí um grande incentivo para você dirigir bem, se talvez reeducar no trânsito, para não ter tantos arranhados no seu carro, não é? E menos estresse, né? Para as pessoas, não é? De todas as idades, jovens, idosas, né? Pessoas que realmente querem, né, ter uma melhor qualidade de vida e estar vencendo aí muitos obstáculos, muitos traumas e
né, de fato, se sentirem orgulhosos, vitoriosos com esta importante conquista. Bem, Renan, muito obrigada pela tua participação aqui, né? Foi maravilhoso e espero que tu desenvolva e expanda esse trabalho aí, né, para outros estados, quem sabe, né? Então, muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado, Helena, pela oportunidade. Muito obrigado a todos aí que tiveram esse tempinho para nos escutar aí. Obrigadão.